Olá, meu nome é Suelen Quadros, eu sou aluna da disciplina de Controle dos Riscos à Saúde e Ambiente nas Agroindústrias. Hoje nós vamos falar sobre o mapa de riscos de uma agroindústria de laticínios. Para que serve um mapa de riscos? O mapa de riscos é uma representação gráfica dos riscos existentes em cada setor de um ambiente de trabalho. Seu objetivo é identificar, comunicar e prevenir acidentes e doenças ocupacionais, que facilitam a adoção de medidas de controle para proteger a saúde e a segurança destes trabalhadores. O que é uma ANR? É uma instrução, uma norma regulamentadora que é um conjunto de regras e requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que define as medidas de segurança e saúde que devem ser adotadas nos ambientes de trabalho para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Quais são os principais objetivos das normas regulamentadoras? São prevenir os acidentes de trabalho, proteger a saúde física e mental destes trabalhadores, reduzir a ocorrência de doenças ocupacionais, estabelecer padrões mínimos de segurança e saúde no trabalho, promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis e garantir também o cumprimento da legislação trabalhista. Bom, aqui a gente pode ver então, um exemplo de um mapa de riscos de uma indústria de alimentos, que por exemplo, é uma planta baixa, E aqui a gente tem as legendas, dos grupos de risco, que a gente utiliza a gente faz esse mapa de riscos, na verdade, baseado nas normativas regulamentadoras, a gente vê então que o grau de risco depende do tamanho do círculo dentro dos locais dentro da empresa, e é separado por cores. Então a gente vê que o verde são de riscos físicos, que é ruído, calor, frio, umidade, vibrações e iluminações inadequadas. E o grau pequeno abaixo é o círculo menor. O círculo médio quer dizer que o grau é de risco médio, e o grau de risco alto, grande ou alto, é o círculo maior. Então, os riscos químicos foram identificados com o círculo vermelho, que é onde tem produtos de limpeza, sanitizantes, vapores e poeiras químicas. O círculo marrom ficou identificado para riscos biológicos, bactérias, fungos, vírus, matéria orgânica e contaminação. O círculo amarelo, ele ficou para riscos ergonômicos, o levantamento de cargas, posturas inadequadas e movimentos repetitivos. Riscos de acidentes ficou a classificação do círculo azul, que é de quedas, cortes, choques elétricos, máquinas, incêndios e escorregões, que pode acontecer dentro de uma agroindústria. Então, separando essa planta baixa em várias partes, a gente vê aqui que desde a recepção administrativa a gente encontra a legenda de riscos, e ali tem também o tamanho, desse grau de risco. Na recepção administrativa, a gente tem riscos ergonômicos, por levantamento de carga, postura incorreta, para a questão de movimentos repetitivos, e também de risco de acidentes, pode haver queda, corte, choque elétrico, entre outras dentro desses riscos. Só que neste caso é um risco baixo, pequeno abaixo, mas existe, desde a recepção administrativa dessa agroindústria. Na recepção de matéria-prima, então a gente já tem ali uma legenda maior de grupo de riscos, A gente tem riscos biológicos,
né? Pequeno, mas existem, né? Porque vai ter contato direto com a recepção da matéria-prima. Os riscos ergonômicos por levantamento de peso, né? É pequeno, né? Mas existe essa chance, né? Existe esse risco dentro dessa recepção. E o maior, na verdade, o maior risco ali, pela legenda, na recepção da matéria-prima é de queda, de corte, de choque, né? Porque vai lidar com equipamentos maiores para recepção desse material. Depois, na lavagem, na sanitização dessa matéria-prima, né? Tem um risco químico por obter ali naquela área produtos de limpezas, né? Ou lidar com algum tipo de vapor, e é um risco alto, né? Então, desde ali já pode ter algum risco de contaminação ali, de risco do trabalhador se machucar nessa área. Da inspeção e da seleção e da pesagem também temos, né, os mesmos da recepção de matéria-prima, que é o risco físico, risco químico, riscos físicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes, né. Na câmara fria da matéria-prima a gente já tem os riscos físicos, né, porque como é uma câmara fria, então a gente sabe que vai ter ali a questão de frio, calor, né, ruído, umidade. No laboratório de análise já tem um risco maior para riscos químicos, né? Uma das maiores, assim, dos maiores locais dentro de uma agroindústria que possa ter riscos químicos é no laboratório de análise e na lavagem e sanitização, né? Como tem que fazer análises para saber o risco microbiológico dessa matéria-prima, para ver se está dentro das legislações, né, para poder utilizar esta matéria-prima. Então, ocorrem esses riscos. E na fase do processamento, a gente já vê que tem os riscos físicos, né, de ruído, calor, frio, e os riscos de acidentes também, né. Mas o maior risco na área de processamento a gente identificou ali como os riscos físicos. Do envase e da embalagem, os riscos já são riscos de médio a baixo, né? Para riscos de acidentes, né? Que podem ocorrer. E riscos de ergonômicos, por ter aquela área ali, levantamento de peso, o trabalhador está numa postura inadequada. E na área de armazenamento e produto acabado e expedição, a gente tem ali os mesmos grupos de risco, né? Que são os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes nesta área. Então, assim ficou esquematizado o nosso mapa de riscos, né, da agroindústria de alimentos. E aqui, para realizar este esboço desse mapa de riscos, a gente teve que falar, né, e aprender sobre as normativas regulamentadoras. Então, essas normativas regulamentadoras que a gente utilizou foi a NR1, que é sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, a NR5, que é a CIPA e a participação dos trabalhadores na prevenção dos riscos, NR6, de equipamentos de proteção individual, são os EPIs, a NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR9, avaliação e controle das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos. Dentro delas também nós utilizamos a NR11, sobre a movimentação e armazenamento de materiais dentro da agroindústria, a NR12, sobre segurança em máquinas e equipamentos, e a NR15, de atividades e operações insalubres. NR17, que é muito importante também, é ergonomia.
NR23 é sobre a proteção contra incêndios. E a NR24 sobre condições sanitárias de conforto. E a NR26 sobre sinalização de segurança. Então, essas foram as referências bibliográficas que utilizamos para fazer o nosso mapa de riscos e o controle de dados para a realização deste trabalho. Muito obrigado. Até a próxima.